Olá, seja bem-vindo ao canal Responde em Códigos RC. Meu nome é Romário Coelho e eu estou de volta com mais uma videoaula do nosso curso de programação Linguagem C. A aula de hoje corresponde à aula de número 10, onde eu irei falar sobre dois comandos especiais da linguagem C, o sizeof e o typedef. Então daqui a pouco vocês vão descobrir para que servem esses dois comandos. Então vamos iniciar a nossa aula. Se você gosta de café assim como eu, você já pode começar a beber o seu café e ir para o seu ambiente de desenvolvimento. Como eu disse, como vocês já sabem, eu estou utilizando o Falcon C++, mas isso fica a critério de vocês. Vocês podem muito bem utilizar a ideia de sua preferência. Aqui eu já deixei a estrutura básica de um programa montado, tá? Eu estou adicionando aqui a minha biblioteca de funções de entrada e saída e também já deixei pronta a nossa função principal, a nossa função main. Então na aula de hoje eu irei falar sobre as funcionalidades desses dois comandos especiais da linguagem C, o sizeof e o typedef. Vamos começar pelo sizeof. O sizeof ele te permite descobrir o verdadeiro tamanho de um determinado tipo de dado, tamanho em bytes. Como assim, Romário? O verdadeiro tamanho desse tipo de dado? Bom, eu fiz uma aula onde eu falei sobre os tipos de dados, inclusive sobre os seus tamanhos, seus respectivos tamanhos. Só que um tamanho de um tipo de dado ele vai variar, alternar de acordo com modelos específicos de máquinas. Então, em algumas máquinas, o tipo int, por exemplo, ele possui 2 bytes, em outras é 4 bytes, sendo que é mais comum você encontrar o int com o tamanho de 4 bytes. Então, para você descobrir o tamanho em bytes do tipo de dado na sua máquina, você deve utilizar o sizeof. Você vai utilizar o sizeof e entre parênteses você vai passar como argumento o tipo de dado que você quer descobrir o tamanho, certo? Então aqui eu tenho mais ou menos essa sintaxe. Nesse exemplo eu quero ver qual é o tamanho do tipo de dado int, então eu vou ter que colocar esse comando dentro da função printf, certo? Então vamos lá, vamos utilizar a função printf. Vamos aqui utilizar como máscara de escrita aqui, nesse exemplo, o unsignInt. Então outra coisa que você tem que ficar atento é que para exibir de forma correta, sem nenhum problema, o verdadeiro tamanho de um determinado tipo de dado, utilizando o sizeof, você utiliza o porcentagem do tipo de dado unsignInt. Dentro da nossa função printf, digitamos o comando especial sizeof. E, entre parênteses, como argumento do sizeof, passamos o tipo de dado que queremos descobrir o seu tamanho. Então, eu vou compilar e executar 4. Ou seja, tamanho em bytes, né, do meu tipo int na minha máquina é 4 bytes. Certo, vou aqui ver o float. Então, float, aproveitando a estrutura já definida para descobrir o tamanho do float na minha máquina. Também é de 4 bytes. Vamos descobrir então o tamanho do char. O char não tem nenhuma dúvida sobre o char. Por quê? Porque o char, em qualquer arquitetura de máquina, ele sempre ocupará 1 byte, tá bom? Então vamos ver aqui o double. O tamanho do double na minha máquina. Vocês vão testando nas suas máquinas. Olha aqui, o double possui 8 bytes. Interessante. Certo? Então vocês utilizem o sizeof para descobrir o verdadeiro tamanho do tipo de dado na sua máquina, já que o tamanho de um tipo de dado ele pode alternar de acordo com a arquitetura da sua máquina. Lembrando que o único tipo que não tem nenhuma dúvida sobre o seu tamanho é o char, que sempre será de 1 byte. Bom, já descobrimos o sizeof, né? Então vamos falar agora sobre o typedef. Então, o typedef ele vai te permitir você dar um novo nome a um tipo de dado já existente. Como assim, Romário? Algumas pessoas acabam confundindo o typedef, tá? Pensam que o typedef cria um novo tipo de dado, mas não é isso que acontece. Ele te permite dar um novo nome a um tipo de dado já existente. Ou seja, ele coloca o comando typedef, depois o nome do tipo já existente, o tipo existente, e aí você acaba colocando um novo nome, tá, a esse tipo de dado. A sintaxe do typedef é essa: você coloca o comando typedef, logo em seguida o nome do tipo de dado existente, natural da linguagem C, e aí o novo nome
que você quer referenciar aquele tipo de dado. Funciona como uma espécie de apelido, tá bom? É muito comum você apelidar uma pessoa, né? Então você pode fazer isso com um tipo de dado. Exemplo, eu tenho aqui o tipo de dado int, e aí se eu quiser chamar ele de inteiro, eu posso fazer isso utilizando o typedef. Olha aqui, eu não criei um tipo de dado inteiro. Eu estou apelidando o meu tipo de dado, digamos assim, né? Apelidando o tipo de dado já existente int de inteiro. Então eu posso me referenciar a int através de inteiro. E eu posso utilizar tanto int como inteiro para declarações de variáveis. Exemplo, vou declarar aqui inteiro x e vou atribuir o valor de 10. Vou atribuir aqui, declarar uma variável do tipo int também, inteiro, continua sendo o tipo int, só que eu estou me referenciando ele através de inteiro, que é uma espécie de apelido a int. Então lá, int z igual a 5. E aí se eu quiser exibir os dois, eu posso exibir usando a mesma máscara, porque o tipo não muda, o tipo das duas variáveis é o mesmo, é int, só muda que na declaração de uma variável eu utilizei inteiro como referência a int, porque inteiro é um apelido a int. Olha aqui, vou colocar os dois um ao lado do outro, né? Aqui x e depois z. Então vou mandar compilar e executar 10 e 5. Sem nenhum problema, tá vendo? Não tenho nenhum problema com isso. Vamos utilizar aqui o sizeOf para ver então o tamanho de inteiro, né? Porque inteiro, como eu já disse, ele na verdade é o tipo int, só que apelidado, digamos assim. Recebeu um novo nome, um nome carinhoso por mim, tá? Olha aqui, 4, tá vendo? Não muda. Como vocês puderam perceber, não mudou, né, de nenhuma maneira. Então a aula de hoje se encerra por aqui. Eu queria agradecer a sua presença e avisar que a próxima aula está saindo, tá bom? Eu conto com a sua presença. Então tchau, fique com Deus e até a próxima aula.